Então, bora entender como é que a inteligência artificial trabalha para a gente também trabalhar de forma inteligente, né? O algoritmo se adapta ao valor que eu estou investindo em anúncios? Sim, o algoritmo do Facebook Ads se adapta ao valor que você está investindo em anúncios. Ele leva em consideração o orçamento disponível e otimiza a distribuição dos anúncios com base nesse valor, tá? O algoritmo do Facebook Ads busca maximizar o desempenho dos anúncios dentro do orçamento definido. Ele ajusta automaticamente a exibição dos anúncios com base em vários fatores, como o lance oferecido, segmentação do público-alvo, a relevância do anúncio e o histórico de desempenho da conta que a gente acabou de aprender na aula anterior, né? E alguns desses pontos, como a segmentação, relevância, que eu já venho te falando. Então, é importante aí você entender que o valor que você investe aí diariamente em anúncios também é, é levado em consideração para o algoritmo. Se você aumentar esse valor de investimento em anúncios, o algoritmo pode otimizar a exibição dos anúncios para alcançar um público maior, aumentar a frequência de exibição ou buscar posições melhores aí nos leilões de anúncios. Por outro lado, se você reduzir o valor do investimento, o algoritmo ele vai fazer ajustes para otimizar a exibição dos anúncios dentro do novo orçamento. Isso significa uma redução na frequência de exibição ou ajustes aí na segmentação para priorizar os públicos mais relevantes e valiosos, fechou? Então, independente do valor aí, que eu sempre recomendo dessa forma, que você vá colocar, faça anúncios bem feitos para o público que você definiu. Então, entenda, estude aí o público que você quer atingir, saiba a linguagem que esse público fala, o comportamento que eles estão acostumados a consumir e ver, e montando um bom anúncio que fala diretamente com essas pessoas, você pode estar colocando R$ 20 por dia, que vai estar tendo excelentes resultados e um bom desempenho. E aí você escala aí para 20, 30, 40, 50, 100 aí futuramente, conforme os retornos que vão sendo aí trazidos pelo o bom desempenho desse teu anúncio. Então, o mais importante é entender o público e fazer um anúncio bem feito. Direcionamento e entrega. Fechou? É importante ressaltar que o algoritmo do Facebook Ads busca um equilíbrio entre o orçamento e os objetivos disponíveis para a campanha. Então, é importante você lembrar dos objetivos que você colocar da campanha, ok? Então, existem objetivos mais baratos, tá? Que alcançam mais, que têm mais taxas de cliques, outros que são mais caros porque a qualidade do usuário também é maior, como objetivo de venda, certo? É um comportamento mais valioso, então pode ser que um orçamento mais baixo não consiga aí, num dia pelo menos, se for R$ 20, trazer tantas conversões ou nenhuma conversão ainda suficiente, não consiga atingir o suficiente de pessoas ou trazer as conversões que você deseja, mas isso sempre analisando e testando, deixa veicular. Eu normalmente coloco aí uma janela de 5 dias para eu começar a analisar como é que foi o desempenho, para aí eu saber qual atitude eu vou tomar, certo? Então, coloquei uh, R$ 20 por dia, R$ 10 por dia que seja, aí num conjunto de anúncios, deixei veicular 5 dias, vou analisar o que aconteceu ali, os melhores anúncios que tiveram as melhores taxas de cliques, ok? Não vou enrolar muito sobre isso, são só prévias que você aprende aqui dentro da plataforma também. E eu vou te recomendar no Starter Pro tudo sobre públicos, para você saber ali como testar públicos, encontrar esses públicos, aí saber fazer um bom direcionamento. E também sobre criativos aí dentro do Starter Pro, acompanhando ali os módulos, você vai encontrar várias dicas aí de como também trabalhar e entender muito bem aí os objetivos de campanha, certo? Então, dentro do módulo conjuntos e campanhas, alguma coisa do tipo aí no Starter Pro, você vai ver lá que eu destrincho e desmembro cada objetivo de campanha e eu falo especificamente aí desses detalhes, do que encarece em cada um, beleza? Dá uma olhadinha lá, porque se eu for falar aqui vai ser mais aí uma aula imensa e eu tô tentando cada vez ser o mais direto aqui, claro, para você ir anotando e aprendendo junto comigo, fechou? Então, uma dica muito importante é você não subir de uma vez os orçamentos
ou reduzir, não bruscamente, o que chamamos de escala, por conta que isso pode prejudicar todo o aprendizado do seu conjunto e da sua campanha. Então, minha recomendação é que você faça mudanças gradativas. Se está utilizando um orçamento diário de R$20, não sobe para 100 de uma vez. Pô, passou 5 dias, eu analisei que, caraca, Everton, ficou bom mesmo o conjunto, eu acertei no público, eu validei ali, de 3 criativos que eu subi, eu validei 2 ou 1, eu vou escalar isso aqui, eu vou botar 100. Isso vai estragar o aprendizado do seu conjunto, certo? Então, eu vou te explicar o porquê. Aumente para 35, depois 50, ou vai para 50, mas nada assim de absurdamente aí você quadriplicar e quintuplicar aí o orçamento. Assim consecutivamente ao longo dos dias, sempre um intervalo de 1 a 2 para ir fazendo aí suas escalas. Dessa forma você consegue deixar o algoritmo e trabalhando na expansão gradativa aí do seu público, da entrega, do aprendizado, beleza? E entendendo as novas parcelas de público que ele está atingindo para ir aprimorando aí conforme o objetivo de campanha que você selecionou. Aumentar o orçamento de forma significativa em curto período de tempo pode ter um impacto no aprendizado do algoritmo no Facebook Ads. Isso ocorre porque o algoritmo precisa de tempo para analisar o desempenho dos anúncios, otimizar as estratégias e aprender aí melhor forma de exibi-los para o público-alvo que você está direcionando e segmentando. Então, dê um tempo para ele aprender. Quando eu coloquei de 1 a 2 dias, pô, de 20 aumentou para 35, 40, amanhã, aí espera passar 1 ou 2 dias, aumenta para 50, 55 ou 60, vai aumentando gradativamente, deixando ele aprender, certo? Se você notou, sinta, tem um feeling ali com o gerenciador de anúncios. Se você notou que ele ainda não aprendeu, que as métricas ainda não se ajustaram nessa janela de 1 ou 2 dias, deixe um pouco mais e vá subindo gradativamente, não faça uma mudança brusca. Quando você aumenta drasticamente o orçamento, o algoritmo ele vai ser exposto a uma quantidade maior de dados em um curto período de tempo. E isso pode resultar em um período de ajuste em que o algoritmo precisa reavaliar todas as suas estratégias e encontrar o melhor equilíbrio novamente para otimizar aí a exibição dos seus anúncios, tá? Além disso, aumentar drasticamente o orçamento, você pode entrar em leilões mais competitivos, tá? Então, onde outros anunciantes estão dispostos a pagar mais por um público semelhante. Isso pode levar a um aumento nos custos dos anúncios e na concorrência por impressões. E quando eu tenho pouco orçamento, como que o algoritmo trabalha? Quando você tem um investimento menor, o algoritmo do Facebook Ads ele vai buscar maximizar o desempenho dos seus anúncios dentro desse orçamento mais limitado, né? Lembra do equilíbrio. Então, embora você possa ter menos recursos em comparação com anunciantes com investimentos maiores, existem algumas estratégias aí que podem te ajudar a ter bons resultados. Fechou? E aqui a gente está para dar as boas dicas mesmo, pagando pouco para ter mais resultado. Segmentação precisa. Concentre-se em segmentar um público-alvo de forma precisa e específica. Isso ajudará a direcionar os seus anúncios para as pessoas que têm maior probabilidade de se interessar pelo seu produto ou serviço, aumentando a eficácia dos seus gastos. Procure atingir a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Seja específico para o algoritmo quem você quer atingir. Eu já falei, eu não vou cansar de falar. Estuda o público que você quer direcionar, fale a linguagem dele, faça um anúncio que converse exatamente, faça chamar a atenção da pessoa que você quer atingir. Não tenta vender para todo mundo. Não é para todo mundo, entendeu? Foca no seu nicho específico, na parcela de pessoas e um direcionamento que você segmentar ali, escolher de interesses, de idade, de geolocalização ou localização em geral, de posicionamentos. Como que você vai falar com essas pessoas específicas por ali, para que a experiência dela seja, nossa, eu acabei de buscar sobre isso, como é que ele sabe? Ou parece que está falando direto comigo e ela vai querer saber mais ali e demonstrar mais interesse ainda além do que você já direcionou para ela querer ir ali atrás de virar um lead, entrar em contato no WhatsApp, de comprar o produto ali, tomar uma decisão na sua página de destino, etc. Definição de objetivos claros. Tenha metas específicas e claras para sua campanha.
Ao definir objetivos bem definidos, você pode ajustar suas estratégias e recursos para maximizar os resultados dentro do seu orçamento. Então, dentro do módulo campanhas e conjuntos, você pode estar assistindo a aula que eu desmembro tudo sobre os objetivos de campanha, certo? Para você aprender mais exatamente sobre aí como definir os seus objetivos de forma mais clara e específicas e bem definidos. Teste diferentes formatos e criativos. Também tenho sempre te falado para testar variações. Experimente diferentes formatos de anúncios e criativos para encontrar aqueles que funcionam melhor para o seu público-alvo. Teste diferentes mensagens, imagens, CTAs para identificar quais geram mais engajamento e conversões, né? Então, dentro do objetivo que você selecionar, o qual está dando mais resultado ou quais. Então, assim, você selecionou 3 públicos diferentes e você colocou 3 criativos diferentes para cada tipo de público ali. Então, o conjunto 1 tem o anúncio 1, 2, 3, e o conjunto 2 tem 1, 2, 3 também, o conjunto 3 tem 1, 2, 3, beleza? Então, de criativos são os 3 mesmos para os 3 conjuntos ali, porém os públicos de cada conjunto são diferentes. Você vai identificar destes públicos aqui, qual vai reagir melhor, né? Responder melhor a qual desses criativos que você fez variações. Eu coloquei como exemplo só 3, mas pode ter 5 criativos diferentes. Então, esse público pode responder melhor a esse tipo de criativo. Esse outro público pode responder melhor ao outro. E esse aqui a nenhum. Então, significa que não é um público válido para você utilizar. Então, você já pausa esse conjunto, certo? Com esse público que não foi validado aí. Validação de quanto tempo? Na aula de validar público e testar eu também te ensino, mas eu te recomendo deixar uns 5 dias mesmo, como eu tenho mencionado, veiculando aí o teu criativo, teu conjunto, tua campanha, para você ir analisando as métricas. Eu vou analisar as métricas como? Dentro da aula de análises e métricas, também eu te explico mais detalhadamente, mais uma prévia aqui para você, você vai analisar algumas métricas ali como CTR, certo? CPC, a nível de anúncio. Então, nas abas do gerenciador de anúncio, você vai no anúncio e vai analisar o CTR de cada anúncio individualmente, independentemente. Não analisa o CTR do conjunto. Porque se você tem 5 criativos ali dentro do conjunto, e aí ele está com um criativo que tem um CTR de 2%, outro tem 3%, outro 1,5%, outro 2,5%, esse aqui 3,5%. Ele vai dar no conjunto uma média de um CTR de 2,75%. Mas às vezes tem um CTR ali de 2% que você pode desativar, ou mais claro ainda assim, tem um CTR de 7%, outro de 3%, outro de 1%, e outro de 0,5, entendeu? Aí no conjunto vai estar que o CTR está na média de 3, 4, 5, por aí, que seja. E aí você acha, nossa, meu conjunto, minha campanha tá top. Mas você já pode ir ali a nível de conjunto, analisar quais você pode desativar, certo? Pegar os que deram melhor, ok? Modelar eles para criar novas variações, se for o caso, e substituir no lugar dos que você desativou, ou pegar os seus melhores e escalar ele. Então você testou 3 públicos, pega o seu melhor público que realmente teve o menor CPM, certo? As melhores métricas e desempenho ali, com os seus melhores criativos, junta eles e investe e colha os resultados. Então assim você vai identificar qual que é o seu melhor público, qual que é o seu melhor criativo, sempre testando. Isso a gente não consegue fugir, porque não existe uma fórmula, uma receita daquilo que vai dar certo. A gente tem que entregar, fazer variações, né, para entregar vários tipos de variação, como eu mencionei. Um com uma CTA diferente do outro, com a ordem das informações diferente, com uma foto lá direito, uma outra foto, ou às vezes o outro começa do lado esquerdo. Faça algumas variações para colher a resposta do público para você estar otimizando aí, escalando futuramente, fechou? Então, continuando. Monitore e otimize continuamente. Então, acompanhe de perto o desempenho dos seus anúncios e faça ajustes com base nos dados, que eu acabei de te
exemplificar aqui, né, essas otimizações e ajustes, sempre aí, analisando nossos desempenhos. Identifique quais anúncios estão gerando melhores resultados e direcione seus recursos para eles. Ao otimizar continuamente suas campanhas, você pode maximizar o retorno do seu investimento. Aproveite as opções de lance. O algoritmo do Facebook Ads oferece diferentes opções de lances, como lance automático. E essas opções podem ajudar a maximizar o alcance e o desempenho dos seus anúncios dentro do seu orçamento, permitindo que você obtenha o melhor resultado possível. Então você pode ali personalizar qual que é o lance que você pretende pagar dentro do objetivo de resultado que você colocou na sua campanha. Então, eu estou fazendo uma campanha de vendas, eu coloco para ele que eu quero pagar até R$ 20 por conversão, por venda. Fechou? Então, ele vai buscar ali otimizar o meu conjunto de anúncios com base no meu público, no direcionamento e principalmente no orçamento que eu estou utilizando para ir atrás de atender aos meus requisitos. Ele vai buscar fazer conversões abaixo de R$ 20. Pode ser que consiga, pode ser que não. Eu recomendo deixar como aqui, nos lances automáticos, para ele fazer a entrega e ele mesmo ir definindo, encontrando ali qual que é a média que vale aí o custo por conversão de cada tipo de público e criativo ali que você tem testado e validado, fechou? Lembre-se que o sucesso de uma campanha publicitária não está apenas relacionada ao valor do investimento, mas também e principalmente a qualidade dos anúncios, como eu já te falei. A segmentação precisa e o monitoramento constante das métricas para a gente estar analisando tudo. Com estratégias inteligentes e ajustes contínuos, mesmo com investimento menor, você pode alcançar resultados positivos. E a pergunta que todos querem saber, achando que é isso que é o segredo do sucesso, é: qual o melhor público para anunciar? Não há um público único que seja considerado o melhor para obter aí melhores resultados, pois isso depende muito do seu negócio, produtos ou serviços, objetivos de campanha e da sua estratégia de marketing. São diversas variáveis nesse tráfego que eu ensino, que não é uma ciência exata. Não segue o que o produtor lá, o outro vendedor de curso falou. Eu não sou um cara que vai ficar falando de guru ou queimando ninguém aqui, tá? Então, cada um aprende um pouquinho com todo mundo, fechou? Também não sou o dono da razão, mas aceitar que o cara te falou, faz assim, 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 coloca esse público nesse posicionamento, usa esse criativo que vai vender, tá? Pode não dar certo na sua conta de anúncio, no seu histórico, pode não dar certo conforme as suas métricas, dentro do investimento que você tem disponível, ok? Então, tem um histórico, um processo que para ele deu certo e você precisa trabalhar para que o seu dê certo, estudando o seu público. Não vão ser as mesmas pessoas de quando ele anunciou, que agora você vai colocar o mesmo público, vai aparecer para elas também. Até porque elas já compraram se ele está te vendendo um caso de sucesso que é só copiar e colar. Você vai atingir novas pessoas. Então é importante você estudar agora como é que está o mercado, como é que está a consciência do mercado agora. Conscientização de mercado, anota aí, é o que você precisa ter em mente sempre que você for subir um anúncio, estudar um novo nicho, atender um novo cliente. Não é fechar o contrato e querer que o Pix caia na hora ali, logo, para você subir o anúncio e já era, e bota para veicular qualquer coisa lá e fala para o cliente qualquer desculpa que não, é porque tem que esperar, tem que engrenar ainda, né? O negócio demora, não é assim também. Não fica de desculpinha. Antes de começar qualquer coisa, faça um planejamento estratégico, estude o mercado, como eu tenho te recomendado aí, não vou ficar sendo prolixo aí e redundante. O melhor público para obter os melhores resultados será aquele que está mais alinhado com o seu nicho de mercado, tem maior probabilidade de se interessar pelo que você oferece e tem maior potencial de conversão. Então, saiba aí direcionar muito bem o que você quer vender ou oferecer para exatamente com a linguagem certa para a pessoa que vai receber, com uma mensagem clara e objetiva. Eu vou te dar algumas dicas aqui para determinar um melhor público para os seus anúncios. Conhecer a sua persona. Entenda quem é o seu cliente ideal, os seus interesses, comportamentos, demografia
e desafios. Quais são as dores, os problemas que essa pessoa passa, certo? Toca nas dores, não fica oferecendo nada de forma genérica. Vai direto naquilo que o seu produto ou serviço resolve. Vê qual que é a principal dor que ela está passando e fala que o que você tem ali pode solucionar e mostra como, e dê exemplos, mostre depoimentos, existem diversas formas que eu também vou estar mencionando aí mais para frente. É conteúdo absurdo aqui, que só esse modo do algoritmo, é, se você ouvir minha voz aqui por 10 horas aí nessas aulas tudo, você já vai dominar e não vai nem precisar assistir o restante de, de cursos todos que tem por aí, porque a base disso aqui já te prepara mentalmente para criar aí campanhas, conjuntos e anúncios mais assertivos, tá? Então são conceitos que é para entrar na sua mente e você começar a pensar de forma estratégica, não um operador ali que é um apertadorzinho de botão qualquer, como todo mundo. O mercado está saturado de gente assim. Ele não tem gente especialista que sabe explicar para o cliente o como é que o algoritmo vai funcionar quando você começar a veicular os anúncios do nicho dele. Não tem um cara que faz um estudo de mercado antes para conhecer a persona dele e chega lá e falar: eu estudei o seu nicho, a pessoa que a gente quer atingir, ela é assim, ela está em tal lugar, ela está nesse bairro, a gente vai começar por aqui, depois a gente vai aumentando o raio a partir desse bairro, a gente vai excluir esse outro bairro aqui porque ali não tem o público que a gente quer, então não vou gastar o seu dinheiro lá. E com base nesses comportamentos e interesses que eu já selecionei, ó, é a que a gente vai direcionar. O criativo eu pensei em a gente fazer dessa forma, com essa estrutura, com essas informações. Eu pesquisei com base em algumas referências que eu procurei em bancos de dados, imagens, exemplos, e aqui eu te trouxe para te mostrar. O cara vai pensar, pô, olha a preocupação que esse cara foi além para trazer para mim um trabalho completo aí e específico e especializado para o meu negócio. Então você foi atrás de montar o melhor planejamento, você estudou, pensa, eu sempre vou falar, cara, pô, você vai fazer um anúncio, pensa se esse anúncio aparece para você, vai te converter, vai te reagir se você for o público, sabe? Se coloca no lugar da pessoa que vai receber, se coloca no lugar do público, analisa a persona e se coloca no lugar dessa persona e imagina o teu anúncio aparecendo. Vai chamar atenção? Se não vai, não roda, não testa, faça outras variações, mande para outras pessoas, manda para o seu cliente, pede para o seu cliente fazer uma lista de transmissão com a arte que você montou, ou peça para mostrar para os clientes ou os funcionários ali da loja o que eles acham. Eles entendem exatamente o público que eles atendem. Se para eles aquilo ali, dentro da explicação que você fornecer e dar, faz sentido e tem probabilidades ali e chance de converter, beleza? Use dados existentes. Se você já tem uma base de clientes, leads ou assinantes de e-mail, considere a criação de um público-alvo personalizado usando esses dados. Essas pessoas já têm algum nível de familiaridade com a sua marca, o que aumenta a probabilidade de conversão. Então, assim como eu mencionei, para você ir lá no seu cliente, perguntar para ele sobre as pessoas, porque ele é quem tem esses dados já existentes aí, de quem são as pessoas que compram lá, também conforme você for veiculando anúncios ou ver que é uma página que tem um bom engajamento, cria um público personalizado dentro do módulo Tudo sobre Públicos aqui no Starter Pro. Eu te ensino aí sobre públicos personalizados e públicos semelhantes, tá? Dá uma olhadinha depois lá como que você pode estar criando esses públicos para você estar entregando aí de forma mais assertiva para pessoas que já têm uma familiaridade, afinidade, conexão, conhecem a marca, ok? E que às vezes uma publicação orgânica já não está alcançando e chegando nela, mas que é um público potencial que você pode estar trabalhando ali para oferecer esse produto ou serviço através desse público personalizado, futuramente tão semelhante para escalar e alcançar outros parecidos com esses que já seguem, compram, beleza? Explore os públicos semelhantes, que ao criar um público semelhante com base em seus clientes existentes ou públicos personalizados, você pode ampliar, como eu acabei de falar, o seu alcance para pessoas com características semelhantes. Essas pessoas têm maior probabilidade de se interessar pelo seu negócio, aumentando as chances de sucesso. Então, nem sempre você vai precisar ficar trabalhando com público frio ali, que é o público de interesse. Vai ter um momento que
você fez um bom direcionamento inicial que ele trouxe resultados e conversões que você vai utilizar agora o banco de dados desses usuários que você trouxe como resultado, como base para o algoritmo. Então você falou, olha, eu quero pessoas com esse interesse, ele foi atrás. Aí, algumas desse interesse foram te trazendo resultado e construir um novo público. Olha, eu quero que você busque pessoas semelhantes a todas essas aqui que trouxeram resultado. Então ele não vai mais buscar aleatoriamente com base em interesses. Ele vai pegar com base em pessoas que te deram resultados, outras semelhantes aos comportamentos e interesses delas para também te trazer resultados, como estas trouxeram. Fechou? Então isso é uma leve explicação e breve do que é um público semelhante. Lá dentro do módulo que eu já te falei, eu ensino mais detalhadamente até como fazer e personalizar um público semelhante, diversas dicas mesmo, tá? Então refine sua segmentação, utilize opções de segmentação avançada como interesses específicos, comportamentos, localização geográfica e demografia para atingir o seu público-alvo de forma mais precisa. Quanto mais específica for sua segmentação, maior será a relevância dos seus anúncios para o público, principalmente se o teu anúncio estiver alinhadíssimo falando a linguagem desse público ainda, você vai falar quase direto com a pessoa ali num telefone, de tanto que ela vai achar que o teu anúncio está falando com ela e ela vai falar, caraca, não é possível que eu estou sendo rastreado, não? Como que esse cara chegou até mim? Ele está exatamente o que eu estava precisando, ou exatamente o que eu estava procurando, ou falou comigo a dor que eu estou sentindo agora, como que ele adivinhou? É exatamente isso que é a gente ter uma segmentação refinada com anúncio bem alinhado. Teste e otimize. Faça testes com diferentes públicos e mensagens para identificar quais geram melhores resultados. Monitore o desempenho dos seus anúncios e ajuste suas estratégias com base nos dados coletados. A otimização contínua é fundamental para melhorar os seus resultados ao longo do tempo. Nem vou reforçar porque eu estou falando para você testar e otimizar aqui, eu acho que desde a primeira aula, fechou? Públicos segmentados e públicos específicos são melhores que públicos abertos sem segmentação? Então, em geral, públicos segmentados e específicos tendem a ter melhores resultados do que públicos abertos aí sem segmentação nenhuma. Isso ocorre porque a segmentação permite direcionar os seus anúncios para um grupo de pessoas mais relevante, aumentando a probabilidade de que elas aí se interessem pelo seu produto ou serviço. Então, ao segmentar o seu público, você vai considerar características demográficas, interesses, comportamentos, localização geográfica, entre outros fatores, e isso pode ajudar a direcionar os seus anúncios para pessoas que estão mais propensas a se envolver com a sua marca e realizar as ações desejadas conforme o objetivo que você está buscando, como clicar no anúncio, visitar seu site, fazer uma compra, entre outros aí, virar um lead, mandar uma mensagem no WhatsApp. Por outro lado, públicos abertos sem segmentação podem resultar em uma ampla exposição, mas com menor relevância, uma ampla exposição com menor relevância. Se você não segmentar o seu público, seus anúncios podem alcançar um número maior, mas muitas delas não podem aí ter um interesse no que você está oferecendo. Isso pode levar a uma taxa, né, de conversão mais baixa e um desperdício de recurso, às vezes até métricas ali com desempenho menor, tá? Então, às vezes um CPM fica até mais baixo, porém o que adianta aí pagar menos pelo custo por 1000 impressões, sendo que ter um CTR baixo, que é o que importa, não tem, e muito menos resultado final, que é a métrica mais importante. Ao segmentar o seu público de forma mais específica, você aumenta a chance de alcançar as pessoas certas no momento certo. Isso pode melhorar a eficácia dos seus anúncios, aumentar o engajamento e, consequentemente, aumentar a taxa de conversão. Por isso é muito importante você conhecer o público, entender e fazer essa análise e estudo de mercado para entender e saber para quem você vai direcionar, quais são os interesses, o que essas pessoas fazem, onde elas estão, como elas se comportam, que aparelhos celulares elas utilizam, quais dispositivos móveis, de quais marcas, quais sistemas operacionais. E por aí adiante, vai profundo aí, pensa o que você em si faz
e se utiliza como base, nossa, eu frequento esses lugares. Quando você foge de interesses óbvios, existem diversos caminhos para o mesmo objetivo. Eu posso conseguir anunciar para alguém que, sei lá, tem interesse em hambúrguer, sem colocar o interesse em hambúrguer. Porque quem tem interesse em hambúrguer, às vezes frequenta lugares específicos, eu posso direcionar dentro dessas geolocalizações para pegar pessoas que estiveram recentemente ali dentro. Eu posso selecionar outros tipos de interesse que eu consigo chegar na mesma pessoa também e eu não concorro num leilão diretamente com esses anunciantes que estão aí utilizando interesses óbvios. Também te ensino em tudo sobre públicos e em vários modos aí sobre essas dicas extras. É importante que você vai assistindo o máximo de aulas que você pode aqui dentro da plataforma, são horas e horas, beleza. Só que tem muitas aulas que eu acabo dando dicas assim, no meio, porque é uma conversa. Eu abro aqui, vou gravando, vou falando aqui de uma forma espontânea, improvisada e vou lembrando dessas dicas, tá? Então, aí você pode acabar colhendo algumas coisas importantes nessas outras aulas que eu posto, igual como essa, tá falando de algoritmo, mas dando dica de público. No entanto, é importante lembrar que não existe uma abordagem única para todos os casos. A estratégia de segmentação ela vai depender do seu negócio, do seu público-alvo e principalmente dos seus objetivos de campanha. Se você está utilizando algo de reconhecimento, uma campanha de tráfego, você quer realmente muitas pessoas, uma ampla exposição, então esse perfil aí de público aberto, sem segmentação, vai se encaixar melhor na sua estratégia, por isso que é bom aí desenvolver essa mentalidade estratégica para saber também o que usar na hora certa e no lugar certo. Por quanto tempo também até você começar a criar os seus próprios públicos e personalizar aí um público. Então tem muita gente que usa uma segmentação aberta para construir o público personalizado, certo? Então ele joga um engajamento ali como objetivo, um público sem segmentação, e depois ele vai só colhendo as pessoas que estão engajando. As que não estão engajando, ele considera que, se não engajou, né, se não curtiu, nem comentou, nem interagiu, não salvou e compartilhou, nem acessou meu perfil, então não é uma pessoa aí que foi do meu interesse. Ele vai colher somente as pessoas que interagiram, engajaram, vai montar um público personalizado dessas pessoas e aí sim ele vai subir ali um anúncio com objetivo de venda para o público personalizado que engajou quando ele fez aí com uma segmentação aberta. Então, mais uma dica aí extra, tá? Então, às vezes pode ser necessário testar diferentes públicos e estratégias para descobrir qual funciona melhor para você. Então, você pode estar testando um público direcionado, segmentado, com interesses, idade, geolocalização, e um outro público aberto, sem idade, sem interesse ali e tal. Beleza. Então, um público direcionado e um aberto com os mesmos criativos. Então, você pode ali até identificar, testando os seus criativos dessa forma, através de dois públicos, um aberto e um direcionado, fechou? Porque daí você valida criativos para ambos os públicos e colhe feedbacks dos usuários, como a gente já falou aí, para estar aperfeiçoando e otimizando. Identificando aí seus melhores criativos dessa maneira, existem diversos tipos de testes, tá, gente? Então você vai adaptar aí conforme a sua vontade, estratégia, orçamento, né, disponibilidade de quantidade de públicos que você pode estar criando dentro do orçamento disponível que você tem ou que o seu cliente dispôs, mas isso vai também te ajudar aí a otimizar bastante o desempenho dos seus criativos, selecionando depois o melhor público com os melhores criativos. Pay, já era. Escala, pai. Então, faça seus testes sempre que possível. Um conjunto de anúncios com o público aberto, utilizando os mesmos anúncios, e um com o público direcionado, é a dica que eu acabei de dar. E qual a quantidade recomendada de interesses que eu posso utilizar em minha segmentação no direcionamento detalhado lá dentro do nosso conjunto de anúncios do Facebook Ads? Não há uma quantidade fixa ou recomendada de interesses que você pode usar em sua segmentação no direcionamento detalhado no Facebook Ads. A quantidade de interesse que você deve usar depende da natureza do seu negócio, do público-alvo e da estratégia de segmentação que você está adotando, fechou? Por mais que aqui eu falo muito, né, e reforço de utilizar aí
na média de 3 a 5 interesses no direcionamento detalhado, não é uma regra que ela está escrita em algum lugar. São com base em experiências e conjuntos que já veiculei aí para diversos nichos ao longo aí de vários anos, inclusive. Mas não é nada certo, porque já aconteceu de conjuntos que eu veiculei com mais interesses que também deu certo. O que eu aconselho sempre é, quando possível, se você tem 10 interesses, separa ele em 3 conjuntos de anúncios. Se não tem como ter 3 conjuntos de anúncios por causa do seu orçamento, separa em 2 conjuntos de anúncios, certo? Mas não concentra tudo num conjunto só, para que também não cause aquela ampla exposição que a gente acabou de mencionar. Não fique um público muitíssimo aberto, que a cada hora o algoritmo está entregando para um interesse ali dentro. Ele entrega um pouquinho para cada um. Então, quando você separa os interesses e concentra uma quantidade menor para o conjunto, ele consegue entregar mais em cada interesse, certo? E aí sim validar de uma forma mais eficaz um público mais bem direcionado. Então, eu já fiz testes também, uma dica a mais. Coloquei vamos colocar assim, para começar desde o começo. Eu tinha 10 conjuntos, ou 10 públicos de interesse ali, 10 interesses. Aí eu selecionei em 3 conjuntos de anúncio os meus 10, tá? Beleza. Aí eu identifiquei que o público número 2 deu melhor. Aí ali dentro eu tinha, por exemplo, 4 interesses. Então esses 4 interesses eu continuo com 3 conjuntos, não, vou colocar 2 conjuntos de anúncios. Esses 4 interesses eu vou separar em 2 conjuntos. Então, 2 interesses para cá e 2 para cá. Ou, se for o caso, eu vou separar em 3, que seja. Eu vou identificar o melhor público. Tá, chegando ali, eu identifiquei 2 ou 3 públicos, 3 interesses, eu vou criar um conjunto para cada interesse. No geral, para você entender, eu vou fazer um funil que no fim, tá, minhas contas aqui não deu certo o número par e ímpar, mas eu vou fazer um funil que no fim eu identifiquei um público com 4 interesses, eu vou criar 4 conjuntos de anúncio com cada interesse individual em cada conjunto, certo? Porque daí eu vou conseguir ser mais preciso ainda de identificar qual é o melhor interesse dentro do quando ele estava junto com os 4, certo? E pode ser que 2 dê melhor e 2 não, e assim a gente vai otimizando e afunilando cada vez mais, fechou? Então, lembrando mais dicas, eu vou dando. É importante equilibrar a segmentação com a relevância. Se você escolher muitos interesses, seu público pode se tornar muito amplo e diluído, reduzindo aí a relevância dos seus anúncios. Por outro lado, se você escolher poucos interesses, seu público pode se tornar muito restrito, limitando aí o alcance e o potencial de crescimento da campanha. Eu sugiro em diversas aulas, como eu já mencionei aí, no máximo 5, mas pode ser que aconteça de como públicos, eles também têm suas hierarquias, tá? De você tá utilizando um público que tenha... Você está utilizando 5 públicos grandes de interesses. 5 interesses ali que tem 1 milhão de pessoas, 500 mil, 300 mil. Tenta utilizar interesses cada vez mais específicos, tá? Então, interesses que tenham 300 mil, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, ok, dentro dessa média. Só que aí você coloca mais 2 interesses bem específicos que pouca gente usa. Eles têm tipo 50 mil pessoas, nessa média, 30 mil, que seja. Então deu 7 interesses, não tem problema, porque são 5 principais, mas são 2 pequenos. Então não tem problema que deu 7 interesses no seu conjunto. Pode acontecer da gente acabar selecionando interesses diferentes e específicos ali num conjunto, além dos óbvios, dos amplos que eu falo. Então, existem os interesses mais óbvios e aqueles mais específicos. Então, a gente pode separar eles por conjunto também, para não misturar. Eu vou anunciar para um nicho de roupa, uma loja de roupa feminina, tá? Então, num conjunto de anúncios, eu vou colocar moda, eu vou colocar vestuário, eu vou colocar, sei lá, marcas de roupa. Aí
no outro conjunto, eu vou colocar roupa feminina, eu vou ser mais específico ao invés de ser mais amplo. Eu vou colocar acessórios femininos, enfim, mais específico dentro do nicho. Então, interesses óbvios e interesses específicos. Separe eles também por conjunto para não misturar ali a questão de amplitude de cada um e alcance, tá? Alguns vão ser maiores do que outros e podem acabar puxando mais, retendo ali o alcance do algoritmo para eles e não acabar entregando para os outros. Continuando, seja específico. Então anote algumas dessas dicas aí e vai entendendo aqui junto comigo. Em vez de incluir uma grande quantidade de interesses amplos, opte por interesses mais específicos e relevantes para o seu negócio. Isso ajudará a alcançar um público mais segmentado, com maior probabilidade de se interessar pelo que você oferece. Novamente reforçando, conheça o seu público e direcione diretamente para ele. Teste e otimize, novamente, sempre testando aí o desempenho dos seus anúncios, acompanhe as métricas como a taxa de cliques, conversão, custo por ação. Com base nos resultados obtidos, você vai otimizando aí a sua segmentação, adicionando ou removendo interesses conforme necessário, como eu já te dei algumas dicas aí que você pode separar por conjunto. Você entendeu o conceito aí, usa a tua criatividade, originalidade e estratégia para separar da sua maneira conforme o orçamento disponível que você tenha, certo? Não concentrando tudo num conjunto só, de forma ampla ali dentro, e separando quando necessário o amplo do específico. Os específicos também você vai desmembrando eles até chegar em interesses individuais por conjunto, se for o caso, se você conseguir tiver essa disponibilidade de orçamento. Se não, chega até onde dá, certo? Especifique até onde você conseguir, otimize e vai analisando os melhores desempenhos até onde você conseguir e quando conseguir, mantenha ali até ter os resultados suficientes para poder escalar. E se for o caso de você estiver atendendo um cliente, convencê-lo aí que é o momento de ele investir um pouco mais e aí você continua a estratégia a partir de onde você parou. Varie os interesses, experimente diferentes combinações de interesses ao longo do tempo para descobrir quais são os mais eficazes para o seu público-alvo. Isso permitirá que você encontre o equilíbrio ideal entre segmentação e alcance, certo? Então a gente sempre aqui, como um gestor de tráfego, vai buscar um equilíbrio em tudo, ok? A palavra equilíbrio aí dentro do público, da entrega, o equilíbrio do conjunto, do objetivo, do anúncio, certo? Tudo que a gente estiver fazendo ali, das métricas em geral, a gente vai ter que sempre estar analisando muito bem essa questão de equilíbrio aí para nossa campanha ter um melhor desempenho sempre. Considere a segmentação por camadas. Em vez de selecionar uma grande quantidade de interesses ao mesmo tempo, você pode considerar a segmentação por camadas, que é o que eu mencionei anteriormente. Isso envolve a criação de segmentos menores e mais específicos com base em interesses relacionados. Por exemplo, em vez de escolher futebol como um único interesse amplo, você pode criar camadas com interesses relacionados, como futebol brasileiro, clubes de futebol, liga de futebol, tem camisetas de futebol, assuntos relacionados ao futebol, ao invés de utilizar o genérico óbvio, que é o maior de todos, certo? E é muito amplo. Então tente ser o mais específico ali, tentando, como eu mencionei, chegar no público ideal que você quer atingir por outros caminhos ali mais específicos que às vezes outros anunciantes não estão explorando, certo? Então você vai acabar tendo aí custos menores por estar nadando de braços abertos por uma via que outros gestores aí não estão explorando. Lembre-se de que a segmentação ela não se limita apenas aos interesses. Você pode considerar outros critérios, como a demografia, né? A gente pode fazer geolocalizações. Também te ensino aqui comportamento, localização geográfica e conexões com sua página ou aplicativo. E também numa aula que eu te ensino aqui dentro da plataforma, até mesmo em horários específicos, de você identificando que aquele público navega em horários específicos, e eu te ensino na análise de métricas, até mesmo a quando você rodar o teu anúncio aberto ali no horário, a saber
quais foram os horários. O gerenciador de anúncios tem uma coluna de desempenho ali, de análise, para a gente saber os horários que melhor tiveram alcance, resultados ali dentro do objetivo que a gente escolheu, e a gente pode estar até isso otimizando, eliminando os outros horários para o nosso anúncio não gastar aonde não deu resultado em 5 dias, ou que seja, em um mês anunciando. Nesses horários que não deram resultado, a gente elimina e foca e centraliza em horários específicos dentro daquela janela, e posicionamentos também que deram e trouxeram resultados. Isso é otimizar o nosso conjunto aí, nossa campanha, nossos anúncios. E no análises e métricas eu te ensino bastante sobre isso aí, para a gente estar deixando cada vez melhor, aperfeiçoando sempre. Fechou? Então dá uma olhadinha lá depois. Em última análise, o ideal é testar diferentes abordagens, como eu já te mencionei aqui nas variações dos seus anúncios, e ajustar sua segmentação com base nos resultados que você obtém, que eu acabei de mencionar também. A otimização contínua vai te ajudar aí a encontrar a quantidade adequada de interesses e atingir o público-alvo mais relevante para os seus anúncios. Vamos relembrar como o algoritmo aprende sobre mim e me recomenda os melhores anúncios? O algoritmo de recomendação de anúncios em plataformas como o Facebook utiliza uma variedade de métodos para aprender sobre você e oferecer anúncios relevantes, interesses e comportamentos. Então ele vai analisar todo o nosso histórico aí de interações passadas, curtidas, compartilhamentos, como eu já te mencionei. Por isso, preste muita atenção no que as pessoas estão curtindo atualmente, comentando, as publicações que mais têm tido aí uma taxa de interação, para você se basear no que o pessoal está gostando, para você modelar e se inspirar. Histórico de navegação e atividade online. Se você permitir, o algoritmo pode usar informações sobre suas atividades de navegação e histórico de pesquisa fora da plataforma para entender melhor seus interesses e preferências, certo? Então é feito por meio de cookies aí ou outras tecnologias de rastreamento. A gente está procurando ali sobre tênis na Netshoes, aí você, ou no Google e tal, chegou em alguns sites, acessou esses sites, entrou no Facebook, tem lá propaganda de tênis e até mesmo sem ser da Netshoes de outras, e começa a aparecer para você mais e mais disso. Você pensa, nossa, mas eu estava pesquisando isso aí em outro lugar, mas é por meio dessas tecnologias de rastreamento. Dados demográficos, informações do perfil. Então o algoritmo também leva em consideração os dados demográficos e informações presentes no seu perfil, como idade, gênero, localização, idioma, para personalizar os anúncios que você vê, até mesmo no Instagram, o que você escreve sobre você na sua bio, fechou? Interações com anúncios anteriores, como eu falei, eu mesmo curto diversos anúncios para continuar vendo anúncios semelhantes, para eu estar estudando aí o que o pessoal tem colocado no mercado. Com base nesses sinais, ele pode ajustar as recomendações futuras para melhorar e atender aí as minhas preferências. Então eu curto anúncios, eu não curto todos, para ser mais claro. Então, como eu já mencionei, eu curto muito sobre tráfego pago, os melhores de tráfego pago eu curto, então ele vai identificando as minhas preferências, o meu padrão, o perfil, minha personalidade ali, para saber os meus gostos, e ele sempre acaba me direcionando os melhores anúncios de tráfego pago também, fechou? Feedback explícito. Então, quando eu comentei ali, ou deixei claro que aquela publicação para mim é relevante ou não, cliquei nos 3 pontinhos, coloquei ocultar esse anúncio, ele vai analisando todo esse comportamento de tanto eu coloco manualmente ou comento, ou mesmo ignoro uma publicação sempre que um anúncio, né, que aparece para mim, eu ignoro, eu não interajo. Ele vai interpretando ali, analisando que não é relevante para mim e personalizando aí, refinando minhas recomendações. É importante notar que o algoritmo ele não tem acesso direto a informações pessoais identificáveis. Ele utiliza padrões e correlações entre as relações e os dados disponíveis para inferir seus interesses e preferências. Além disso, as plataformas geralmente têm políticas rígidas para proteger a privacidade do usuário e garantir a conformidade com a regulamentação aí das proteções de dados. Lembrando que você tem o controle aí total sobre as configurações de privacidade e preferências dos anúncios e suas contas nas plataformas. Você pode ajustar suas preferências de anúncio, interagir com os anúncios relevantes e fornecer feedback para melhorar as recomendações recebidas. Então, eu já mencionei na primeira aula,
Acontece algumas vezes, né? Por exemplo, eu acabei de falar que eu curto muitos anúncios de tráfego pago, mas porque eu quero ver. Não que eu vou comprar nem nada e adquirir, eu só estou me inspirando e vendo como é que está aí a conscientização e o nível do mercado. E pode acontecer um momento que eu não quero mais ver. Eu tenho uma opção de, nas minhas configurações de privacidade, publicidade ali, do que por que esse anúncio está aparecendo para mim e tal, e saber, e desmarcar os interesses que estão relacionados a tráfego pago, marketing, estratégias de marketing, enfim, o que tem em relação a estar fazendo aí o algoritmo recomendar anúncios de tráfego e eu parar de ver. E aí, conforme for aparecendo novos anúncios, eu começo a interagir com os novos. Eu posso estar personalizando aí, né? Repersonalizar isso, se é que essa palavra existe, desmarcando para que não apareça mais o que o algoritmo está me recomendando atualmente. Ninguém faz isso, mas é uma opção basicamente que eu propositalmente curto anúncios, uma hora que eu não quiser mais que apareça aqueles anúncios, eu posso ir lá e desmarcar, pode ser que seja o seu caso também. E como o algoritmo usa minhas informações sobre atividade de navegação e histórico aí de pesquisas fora da plataforma. Então as plataformas de anúncios como o Facebook podem usar informações sobre a sua atividade de navegação, histórico de pesquisa fora da plataforma para melhorar a personalização dos anúncios. No entanto, é importante observar que o acesso às informações e a forma como são utilizadas podem variar de acordo com as políticas específicas de cada plataforma. Geralmente, o algoritmo usa tecnologias como cookies, pixels de rastreamento, né, e tags de anúncios, como a gente aí já familiarizado. Se você não sabe sobre pixel, tem um módulo sobre pixel do Facebook aqui inteiro explicando tudo o que é, como instalar e tal. Até te recomendando uma plataforma que é fácil, que é integrada e parceira do Facebook, que é mais fácil ainda de instalar um pixel e uma API de conversão, para coletar informações sobre atividade de navegação em sites parceiros ou em outros serviços aí que tenham integração com a plataforma de anúncios. Essas tecnologias elas permitem que a plataforma associe sua atividade de navegação a um identificador único, geralmente vinculado ao seu perfil ou dispositivo. Com base nesses dados, o algoritmo pode inferir seus interesses e preferências, criando um perfil mais detalhado do seu comportamento de navegação. Isso vai permitir que a plataforma ofereça anúncios mais relevantes com base nas suas interações anteriores em outros sites e serviços. Então, não é somente aquilo que você curte dentro da plataforma, mas também o que você faz fora vai ajudar aí a construir a sua identidade digital para o algoritmo. Então, ele vai analisar tudo que você faz, tudo que você está fazendo, navegando, clicando aí, entrando na internet, para construir, saber o que você faz, o que você busca, qual que é o seu interesse do momento, o que você está querendo achar agora, para estar sempre te recomendando o melhor dentro da plataforma que você estiver navegando. Então, o objetivo da plataforma é te oferecer a melhor experiência para que você continue utilizando ela, certo? Para você, sempre que no Instagram você entrar, ele te entregue os melhores conteúdos, as melhores publicações mais relevantes no início do seu feed, nos inícios dos seus stories, das pessoas que você mais acompanha, que você gosta de ver, para que realmente você passe tempo lá dentro, porque a plataforma ela ganha com o tempo que você passa lá dentro, certo? Então, onde a atenção das pessoas está, é onde o dinheiro também veicula. Então, o anúncio ele se torna mais eficaz, é onde a atenção das pessoas está e o objetivo da plataforma é justamente te oferecer a melhor experiência ali, por isso que ela quer te conhecer também da melhor forma e rastreia tudo que você faz para você ter essa experiência melhor dentro de cada uma individualmente. No entanto, é importante destacar que o uso de informações fora da plataforma para personalizar anúncios está sujeito à política de privacidade e regulamentações de proteção de dados. As plataformas geralmente implementam medidas de segurança e anonimização anônimo para proteger sua privacidade, como a utilização de identificadores pseudônimos em vez de informações pessoalmente identificáveis. O algoritmo tem acesso ao microfone do meu celular para captar palavras-chave e oferecer anúncios específicos? É polêmico. Não é verdade que a gente fala e realmente a gente está conversando com um amigo às vezes e abre a rede social, tá lá o que a gente acabou de falar? Isso é polêmico. Não
tenho acesso a essas informações técnicas e específicas sobre o funcionamento do algoritmo do Facebook Ads. Mas, de acordo com as políticas de privacidade, eles afirmam que não, que o microfone não é utilizado para captar palavras-chave aí e direcionar anúncios específicos. Embora existam teorias e rumores de que os dispositivos móveis possam usar o microfone para ouvir conversas e direcionar anúncios, com base nessas informações, o Facebook e outras plataformas de tecnologia têm negado essas afirmações e afirma que não usam o microfone para essa finalidade. É importante ressaltar que essas plataformas de anúncios geralmente se baseiam em recomendações de anúncios, em outras informações que a gente já mencionou aqui, que são as interações, todo o nosso comportamento aí para estar entregando anúncios mais personalizados. E essas informações são suficientes para direcionar anúncios de forma eficaz, sem a necessidade de usar o microfone do celular. Bom, nós sabemos que acontecem casos aí que às vezes é difícil de acreditar, como por exemplo, a gente está conversando com alguém sobre um determinado assunto ou produto, ao abrir alguma rede social, de cara um anúncio com o produto que acabamos de falar, né? Então fica aí a critério e julgamento, opinião de cada um. Eu acredito, minha opinião pessoal aqui, que sim, exista aí uma programação que é vinculada a um mecanismo ao microfone, sim, porque eu já fiz testes brincando de ficar falando sobre uma palavra-chave específica para aparecer aquilo na minha rede social, no meu feed, e geralmente dá certo se você ficar falando tal coisa, tal coisa, tal coisa repetidamente ali, e palavras-chave mesmo, como se estivesse falando um interesse, ou se você estivesse falando um produto específico, ou um nicho, aparecer e começar a aparecer, certo? Entre outras teorias da conspiração aí do algoritmo que podem também aí vir a discussão, mas por essa aula é isso, certo? Então continue com as próximas, espero que vocês estejam gostando. Nessas agora eu já estou começando a trazer mais dúvidas que o pessoal tem, casos também e exemplos mais reais, dicas dentro daqui das aulas, conforme eu vou explicando algum tópico ou outro, fechou? Então, qualquer dúvida, comenta abaixo, continue navegando, aprendendo junto comigo e a gente vai evoluindo junto, fechou? Um abraço!